E aí galera, tudo bem? Como já visto no título do vídeo, hoje eu vou estar falando para vocês de um joguinho chamado Graveyard Keeper. Ele foi desenvolvido pela Lazy Bear Games e publicado pela TinyBuild. Foi lançado em agosto de 2018 para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox, PC, Android e iOS, ou seja, ele está em qualquer plataforma, você pode jogar onde você bem entender. E ele é um jogo inspirado, muito parecido até em alguns pontos, com Stardew Valley, mas ele não é só mais uma cópia qualquer, não é só mais um jogo genérico de fazendinha que tentou surfar no hype de Stardew Valley, não, ele faz algo bem diferente, algo único. A versão do jogo que eu joguei foi a versão de PlayStation 4, jogado com a retrocompatibilidade do PlayStation 5. Acredito que não tenha nenhuma outra versão, porém tem uns probleminhas que eu não tenho certeza se acontecem nas outras versões, mas se você for jogar no PlayStation 4 e PlayStation 5, são alguns bugs. Parada chata. Principalmente na hora de carregar o save, Então, de maneira resumida, como o jogo começa. Você está vivendo a sua vida cotidiana. Então, de maneira simples, sem dar muito spoiler, como o jogo vai começar. Começa com uma cutscene inicial de você voltando para sua casa depois de um dia de trabalho. E aí você pega para olhar o seu celular porque tem alguém te ligando enquanto você está atravessando a rua e tem um carro te atropela e você morre e já é. Mas o jogo não acaba aí. Depois dessa cena você acaba indo para uma área toda cheia de névoa que você não consegue enxergar praticamente nada do que tem ali. A única coisa que você consegue ver é um homem misterioso, todo coberto por uma capa preta. E ele te fala que você morreu, mas você tem uma segunda chance. Uma chance de viver mais uma vez, porém para isso você tem que ser um bom coveiro. Você não entende nada, pergunta para ele o que está acontecendo, como assim ser um coveiro, e ele fala: se você quiser saber de mais coisa, você precisa desenterrar alguém chamado Gary. E aí você é teletransportado para uma cabana. E é nesse ponto que o jogo começa, aqui você tem controle total do personagem. Você vai explorar um pouco a área. Você acaba vendo a sua cabana toda destruída, o quintal na frente dela com algumas bancadas abandonadas, todo arrebentado também, e o cemitério que está ao lado da sua casa também. Os túmulos todos quebrados, tudo cheio de musgo, tudo uma bagunça. Você não tem muito o que fazer, você vai seguir a única orientação que você tem: desenterrar o Gary, achar onde é que tá ele e desenterrar. Você acha um túmulo atrás da sua casa e você vai lá desenterrar. E o que você acha? Você acha o Gary. E o que é o Gary? Uma caveira, apenas o crânio. E o bicho fala. E ele é muito tagarela e tem um detalhe: ele é completamente viciado em álcool. Você, sem perder tempo, começa a perguntar pra ele: Onde é que eu tô? O que é aquele lugar? Por que você tá ali? O que é ser um bom coveiro? Como voltar pra casa? E cara, a única coisa que ele consegue te orientar é: pra você ser um bom coveiro, você tem que começar a pegar os corpos que chegam do povoado, preparar eles pra enterrar e enterrar. É o que ele sabe. E por que ele não sabe de mais nada? Porque o bicho tem amnésia. Não sei. Muito bom pra quem já não sabe de nada sobre o que tá acontecendo no mundo, ter alguém pra orientar, e a pessoa tem amnésia. Não mereço isso. Depois de tentar pegar a orientação com o Gary, você acaba seguindo o conselho dele e vai pro necrotério. Lá você acaba presenciando a chegada de um corpo através de um burrinho. Um burrinho falante e um burrinho comunista. Esse jogo tem muita comédia. Então, você vai fazer o seguinte: vai pegar o corpo, acompanhado pelo Gary, e ele te orienta a retirar a carne. Pra que retirar a carne do corpo? Não sei. Pra vender na taberna do povoado. Que nojo. É só o começo. Deus me defenderai. Ok, finalizado isso, você prepara o corpo e tira ele da mesa de trabalho e leva para o cemitério para enterrar. Você cava o túmulo e joga ele lá dentro. Quando você coloca ele lá dentro, você acaba percebendo
até na bancada antes, você percebe que os corpos têm um sistema de pontuação que acabam somando, todos os corpos enterrados no cemitério e algumas decorações acabam somando pontos para a pontuação final do cemitério, que é a qualidade dele. Se os túmulos estiverem mal cuidados ou com materiais de péssima qualidade, a pontuação vai ser menor. Então você tem que colocar corpos que tiveram um bom tratamento, que você cuidou deles bem e não tirou partes importantes. Por exemplo, se você tirar o cérebro, provavelmente a pontuação do corpo vai cair, porque é um corpo que você já mexeu e a pontuação do seu cemitério não vai acabar ficando tão boa, vai acabar ficando prejudicada. Então você tem que cuidar bem dos corpos e cuidar bem do cemitério para a sua pontuação ficar alta, porque algumas coisas do jogo estão ligadas a essa pontuação. Então, a partir do povoado, você vai acabar conhecendo os 6 NPCs que vão te ajudar a voltar para casa, os 6 principais NPCs que seguem a quest principal. Então, quem são esses 3 personagens? São eles: o Bispo, Saca a camisa do bolso! Bora, caralho! Você quer ver essa o Mercador, ou comerciante, Sanduíche do cupim, batata frita. Eu lanchei também eu bebi um refrigerante, botei ketchup, mostarda e só. a Doutora Chamosa, Eu sou rica! Eu sou rica! o Astrólogo, Mano, você tem demência? o Inquisitor e o Rato. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão, não tem, velho. Aproveitando também, vou falar sobre os dias da semana nesse jogo, que não são como uma semana normal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não, essa semana no jogo tem apenas 6 dias e eles não têm esses nomes tradicionais, que é representado por símbolo. E os símbolos são 6 dias com os 6 símbolos que representam cada um dos 6 NPCs principais que eu citei anteriormente. E em cada um desses dias, um dos NPC aparece. Não é possível achar um NPC que não está no dia dele. Você precisa esperar até o dia do NPC chegar. Pô, cara, de novo! Então, falando um pouco sobre o ciclo de gameplay do jogo, o que você vai fazer nele. Como já dito anteriormente, é um jogo de fazendinha bem inspirado em Stardew Valley. Basicamente, você precisa gerenciar recursos. Essa é uma parte bem legalzinha do jogo, porque você vai precisar fazer tudo o que uma pessoa normal precisaria para restaurar aquele lugar. Restaurar e poder melhorar para conseguir progredir no jogo, tanto com NPCs quanto na progressão do cemitério. Nessa busca por recursos, você vai cortar madeira, tirar de árvores, você vai coletar pedra, ferro, calcário, argila, areia e diversos outros recursos. Esses recursos, tanto processados como não processados, você vai acabar utilizando para melhorar suas estruturas como um todo, e seus itens também no jogo. Você vai usar para melhorar o cemitério, melhorar a igreja, o necrotério, a área de experimentos embaixo da igreja, a sua área onde você trabalha no jogo, um quintalzinho, a parte onde você vai poder mexer com abelhas também, e a hortinha. Então, essa parte de coleta de recursos é legal como um todo. Porém, tem umas partezinhas que você vai acabar enjoando. Por exemplo, o jogo vai precisar muito que você colete alguns materiais específicos, como madeira e ferro. Todos os outros você usa bastante também, só que esses dois têm uma peculiaridade. Quando você coleta eles, você não pega eles diretamente no inventário. Não se você quiser em grande quantidade. Você vai acabar dropando um item no chão, que você só consegue levar um por vez. E muitas vezes as árvores estão muito longe de onde você precisa armazenar elas. Isso é chato pra caramba, porque você vai precisar coletar muitas e muitas árvores, fazer ida e volta, ida e volta. É chatíssimo. É igual você segurar um corpo quando você leva pro cemitério. Fica o personagem segurando a tora ou a chapa de metal que ele arrancou da pedreira. Mas o jogo vende a solução. Resolvendo isso, o jogo melhora muito, não fica tão enjoativo. O restante do jogo é maravilhoso de jogar. Sendo essa DLC a Breaking Dead. O que essa DLC adiciona? No geral, ela adiciona uma historinha muito fraca, mas o ponto forte dela é isso. Até ela é mais barata que as outras por causa disso. O ponto forte dessa DLC é que ela adiciona zumbis. E os zumbis não são seus inimigos, senão você consegue fabricar os zumbis e botar eles para trabalhar, e eles conseguem fazer tarefas extremamente repetitivas que você não gostaria de fazer, e trabalhar infinitamente sem precisar de nenhum outro recurso.
Mas o jogo não tem apenas essa DLC de zumbis, não. Ela tem 4 no total, mais 3, sendo elas Better Safe Soul, Stranger Things e Game of Thrones. Tudo inspirado em nome de série famosa. Cara, eu recomendo realmente essas DLCs, elas são muito boas. Em alguns pontos são até melhores que a história principal, porque incrementam do que as quests principais, as mecânicas principais, porque incrementam demais no jogo. Better Safe Soul vai incrementar a parte de você purificar a alma dos corpos que acabam chegando, purificar e enviar elas para a dimensão das almas. A DLC chamada Game of Thrones vai acabar mexendo com campo de refugiados, ou seja, você vai poder administrar um campo de refugiados, administrando todas as construções que vão estar lá dentro, fortificando o campo, dando um jeito de providenciar comida e produzir comida dentro do próprio campo para poder manter as pessoas vivas, enquanto a DLC Stranger Things vai focar numa parte onde você vai precisar ver eventos do passado. Você vai acabar vendo uma pseudo-máquina do tempo, mas você não viaja, você consegue apenas ver os eventos do passado e você vai acabar tendo uma outra mecânica muito legal. A parte da máquina do tempo é mais sobre história e a mecânica principal do jogo nessa DLC é uma taberna muito legal também. Você vai administrar, melhorar uma taverna como um todo. Você vai precisar cuidar do abastecimento de álcool, produzir comida para os visitantes também da taberna, conseguir dinheiro e fazer festas também. Você consegue fazer festas para conseguir aumentar a popularidade, também conseguir uma graninha extra. Além de que você vai poder melhorar a taverna. Ela vai ser diretamente concorrente do Cavalo Morto. Ok, falado sobre a história, a mecânica principal do jogo e as DLCs do jogo, agora falta falar de uma partezinha mais chata do jogo. Os bugs. Nesse jogo, se você for acabar jogando ele naturalmente, você não vai acabar achando aqueles bugs engraçadinhos, principalmente bugs de colisão, que não atrapalham sua experiência, apenas só uma coisa engraçada quando você vê. Eu, sinceramente, eu não encontrei nenhum desses bugs. O que eu encontrei foram 3 bugs que atrapalham a experiência. Na minha versão que eu joguei, que foi a do PlayStation 4, jogado com retrocompatibilidade do PlayStation 5. Esses bugs têm o seguinte problema de poder atrapalhar o seu progresso. Um deles nem tanto, mas 2 são muito chatos de acontecer. Vou falar do primeiro, que não é tão chato, que é chato, mas não pode atrapalhar o seu progresso, que é o bug de quando você vai entrar no jogo. Isso normalmente ocorre quando o seu save já está mais avançado e mais pesado, está com mais megabytes de armazenamento ocupado por causa dele, e é o bug de quando você entra no jogo e o carregamento trava. Mas esse bug não é tão ruim assim, porque o PlayStation 5 tem um sisteminha de quando um jogo trava, acabei pesquisando sobre isso, ele vai simplesmente voltar para a tela inicial depois de 5 minutos. Outro bugzinho do jogo, esse que pode estressar bastante o pessoal. Pode acontecer quando você vai salvar o jogo. Para você salvar o jogo, você precisa dormir na cama. Aconteceu comigo, eu joguei durante um bom tempo e eu fui dormir na cama e o personagem não levantava mais. Eu deixei uns belos minutos, foi praticamente meia hora, deixei lá esperando, fui fazer outra coisa, o personagem não levantava e também não tinha salvado. Precisei fechar o jogo e perdi praticamente 1 hora inteira de progresso, precisei fazer de novo. Eu tô passada, chocada. Então o conselho que eu daria pra vocês é, sempre que possível, tá passando na casa, salva lá. Porque se você não tem como evitar esse bug, mas se acontecer, que você perca apenas uns 10, 15 minutos de jogo e não perca 1 hora inteira, como eu perdi para precisar repetir tudo de novo. Agora, o terceiro e último bug do jogo que aconteceu comigo. Esse bug é para quem tem a DLC Better Safe Soul. Basicamente, para você progredir nessa DLC, você vai precisar, em algum momento, ter uma quest com um personagem chamado Wagner, que é o poeta da vila. Porém, nesse ponto específico do jogo, eu já tinha fechado a quest principal e o Wagner, ele acaba se mudando do vilarejo. Não é um spoiler muito grande, não morreu nada, ele se mudou do vilarejo. E aí, na tese, você só conseguiria se comunicar por ele no correio. Porém, não dava certo. O personagem não aparecia na vila porque ele tinha se mudado e você ia no correio e não aparecia a opção. E, consequentemente, se você não consegue falar com o Wagner de jeito nenhum, você não progride na quest. Pesquisei bastante para conseguir achar um jeito de progredir e achei. É chato,
mas tem um jeito de contornar esse bug, o personagem simplesmente desaparece. Você tem que dar um jeito de sair do mapa. Eu não vou mostrar pra vocês porque é um negócio meio chato, mas caso aconteça pra vocês, já tá aí a recomendação. Pesquise como achar o Wagner depois de terminar o jogo DLC Better Safe Soul. Você vai acabar saindo do mapa e achando o personagem todo bugado fora do mapa. Aí, com isso, você consegue progredir normalmente. Fora isso, foram só esses 3 bugs mesmo. E uma dica muito bacana para quem assistiu até aqui do vídeo. Uma das partes mais chatas do jogo é você precisar ficar andando de um ponto até o outro, sendo que seu personagem não aumenta a velocidade com que ele anda, você não consegue correr e você fica devagar. E você precisa andar muito no jogo. Então uma dicasinha extra. Quando você tiver dinheiro, vá na taverna do povoado e compre a pedra de teletransporte. É uma compra e ela pode ser usada infinitamente, o tempo de recarga é curto. Segue a dica que você vai me agradecer depois. Ok, passado por todos os pontos que eu quis citar no jogo, agora vamos para a parte final, que é a avaliação, onde eu vou dar as notas em cada fator que eu considero importante do jogo e a nota final. Começando pelo gráfico do game. O game é um jogo 2D e não tem foco em gráfico realista, mas para o que ele se propõe a fazer, o gráfico dele é muito bom, é um gráfico agradável, bem feito. Então a nota que eu dou é 8 de 10. O próximo fator que foi avaliado foi a história do game. No game, todos os personagens que você conhece são bem carismáticos em si. A história dele até que é certamente aprofunda alguns pontos, mas ela sempre leva para o lado cômico, ela não se leva a sério. Eu sei que é a proposta do game, mas tem algumas partes que acabam ficando um pouco monótonas ou chatas em algum momento. Mas não tira o mérito do jogo. Então a minha nota final para a história é 7. Agora eu vou falar de um dos pontos que eu considero mais forte do jogo, que mesmo que em alguns pontos da história você acaba achando o jogo um pouco monótono, nesse ponto não, que é as mecânicas. Nesse o jogo brilha pra caramba. Ele é uma mistura perfeita de Stardew Valley com alguns outros jogos de administração. Funciona muito bem, você realmente fica animado em querer evoluir suas bancadas, seus cemitérios, todas as coisas, você vê uma progressão muito bacana no jogo. É uma coisa divertida de se fazer. Então a nota final para esse aspecto é 9. Como último ponto para se avaliar, eu vou dar a nota como está o polimento do jogo referente aos bugs. Como já dito antes, os bugs que o jogo tem podem atrapalhar a sua experiência, não são apenas bugzinhos engraçados que você vai rir e não vão te atrapalhar em nada. Não, podem realmente atrapalhar. Então por isso, a minha nota nesse quesito é 6. Somando todas as minhas notas anteriores no jogo e tirando a média delas, eu considero o jogo como uma nota final de 7,5. Recomendo realmente você jogar esse jogo, ele é muito bom. Se você gosta do estilo de fazendinha, pode ir que você não vai se decepcionar, mas fique atento, principalmente aos bugs. A história em si você consegue passar, tem jogos com história bem pior, essa é até legalzinha, mas o que atrapalha mesmo, o que faz a nota do jogo cair, realmente são os bugs. Fora isso, se você conseguir passar por isso, se você não tiver nenhum bug, a sua experiência vai ser incrível. Então, muito obrigado por assistir e falou!